Oi, meu nome é Joshua e eu tenho 16 anos. Os adultos gostam de dizer que na vida, muitas vezes temos que fazer escolhas difíceis. Mas eu não sabia que elas podiam ser tão difíceis assim. Eu tive que escolher entre o amor e algo em que passei minha vida inteira acreditando. Quer saber o que aconteceu comigo? Então inscreva-se no canal e escute a minha história. Desde criança, Sherlock Holmes sempre foi meu personagem favorito. Então, eu adorava, fazendo todos os tipos de investigações. Tudo começou quando eu decidi usar migalhas para descobrir qual membro da minha família havia comido secretamente um pacote de biscoitos. Eu tinha apenas 7 anos na época, mas isso não me impediu nem um pouco. Quanto mais velho eu ficava, mais sérios os casos se tornavam. No final, eu até consegui encontrar um cachorro que havia sido roubado por um homem que morava na nossa rua. Essa notícia se espalhou por toda a vizinhança. Então, eu era amado e respeitado na escola. Todos tinham certeza de que depois da faculdade, eu abriria minha própria agência de investigação. Para ser honesto, até eu acreditava nisso. E é por isso que eu não fiquei nem um pouco surpreso quando um dia um amigo da escola me pediu ajuda. Ele veio até mim depois das aulas e disse que queria discutir algo sério comigo. Então, ele me disse que sua namorada, Abby, estava agindo de uma forma muito estranha nos últimos tempos. Ela sempre desaparecia durante os intervalos e depois das aulas, e também ficava constantemente olhando seu celular. Meu amigo estava muito preocupado. Então, ele me pediu para segui-la e descobrir se havia algo de errado. Ele até me pagou por esse serviço. Você não tem ideia de como eu fiquei feliz. Não por causa do dinheiro, é claro. Simplesmente porque esse era o meu primeiro caso real. Alguém me contratou e estava até disposto a pagar pelo meu trabalho. Claro, eu imediatamente fui procurar minha melhor amiga, Vicky, para contar a ela as boas novas. Só que, sendo bem honesto, eu não a via apenas como uma amiga há muito tempo. A Vicky havia sido transferida para nossa escola há 2 anos, e eu imediatamente me apaixonei por ela. No entanto, eu tinha medo de confessar meus sentimentos, então eu me contentava em apenas passarmos algum tempo juntos como amigos. Encontrei a Vicky e imediatamente contei tudo a ela. Achei que ela ficaria feliz por mim, mas por algum motivo, ela agiu de uma maneira muito estranha. Ela me ouviu com atenção e disse que isso era um absurdo, uma bobagem infantil. Finalmente ela disse: "Quem você pensa que é? Você não vai conseguir descobrir nada. Para de brincar de detetive." Claro, fiquei terrivelmente magoada ao ouvir isso, porque minha melhor amiga não acreditava em mim. Mas ainda assim, decidi aceitar o caso, apenas para provar que a Vicky estava errada. Para ser honesto, eu entendi o motivo do comportamento estranho da Abby quase que imediatamente. Ela provavelmente se apaixonou por outra pessoa e agora estava trocando mensagens e saindo com ele, embora não quisesse se livrar do seu namorado de verdade. Mas eu precisava de provas, então daquele dia em diante comecei a espionar a Abby. Durante o almoço, tentei sentar perto o suficiente para ouvir o que ela estava dizendo. Decorei a grade de aulas da Abby e após cada uma delas, eu corria para o corredor para encontrá-la e não a perder de vista. No final do dia, eu a seguia até em casa sem ser notado. Eu passei uma semana inteira fazendo isso, mas não notei nada particularmente suspeito. Eu estava terrivelmente chateado por não conseguir segui-la toda hora. Felizmente, acabei dando sorte no final. Eu estava passando pela Abby no corredor quando a ouvi marcando um encontro pelo telefone. Claro, eu apareci no local e na hora que ela havia marcado. Eu me escondi e a observei com atenção. A Abby dobrou a esquina. Então, apenas 1 minuto depois, outra pessoa apareceu. Um cara de outra turma chamado Sam. Beleza, parece que o caso finalmente havia sido resolvido. Empolgado, peguei meu celular para gravar um vídeo. Mas a Abby não beijou o Sam. Eles pareciam desconfiados de algo e ficavam constantemente olhando em volta. Então, a Abby tirou uma folha de papel de sua bolsa e entregou ao Sam. Em troca, ele deu algum dinheiro para ela. Parecia que eu tinha subestimado a Abby e esse caso. Fui para casa me sentindo muito confuso e não consegui dormir. Passei a noite em claro me perguntando o que havia naquele pedaço de papel. Alguns dias depois, tive outra surpresa. O Sam tirou nota 10 na prova de matemática. Isso era estranho, já que ele nunca tinha tirado nenhuma nota acima da média antes. Eu mesmo era muito bom em matemática, mas ainda assim minha nota mais alta era 9. Ele não podia ter se saído tão bem sem ajuda. Toda essa situação era muito estranha, e eu não tive escolha a não ser continuar observando a Abby. Comecei a dar cada vez mais sorte, já que ocasionalmente havia entregando pendrives e folhas de papel para as pessoas. E todas essas pessoas tiraram notas boas nas provas. Antes do próximo encontro da Abby, decidi me esconder num lugar mais perto.
Quando ela tirou uma folha de papel da bolsa, eu rapidamente pulei e o peguei de suas mãos. Ahá! Era exatamente o que eu tinha pensado. Ela estava com o gabarito completo da próxima prova de física. Eu finalmente peguei a Abby em flagrante. Eu disse a ela que sabia de tudo e até mostrei os vídeos que fiz dos encontros secretos dela em meu celular. Eu estava nas nuvens. Eu contaria tudo para os professores e o caso estaria resolvido, a menos que, com lágrimas escorrendo pelo rosto, a Abby disse algo que me fez pensar. Estas não são minhas respostas, é sério, não são minhas, ela me disse. E então, aparentemente apavorada, ela me contou tudo. Um mês atrás, ela recebeu um e-mail de um remetente desconhecido. Eles fizeram uma proposta para Abby. Eles enviariam as respostas das provas e ela encontraria as pessoas interessadas e venderia as respostas para elas. Ela ficava apenas com uma parte do dinheiro e o resto ela enviava para a pessoa do e-mail. A Abby me pediu para não a entregar. E eu decidi que realmente era muito cedo para contar tudo aos professores. Primeiro, eu precisava descobrir quem era o remetente misterioso. Mas por onde começar? Voltei para a escola completamente perdido em pensamentos. Eu encontrei a Vicky logo na entrada, chorando. Perdi a chave do meu armário. Havia tanto pânico em sua voz que parecia ser o fim do mundo. Claro, eu tentei confortá-la. Eu disse a ela que era apenas um armário, não era grande coisa. Então, sugeri que pedíssemos aos funcionários da escola que nos ajudassem a abri-lo e a conseguir um novo cadeado. Mas você deveria ter visto o medo nos olhos dela quando eu disse isso. Ela estava gaguejando enquanto dizia: Não, de jeito nenhum, não precisa ligar para ninguém. Depois disso, ela me pediu em prantos para tentar encontrar a chave, já que eu era muito bom nesse tipo de coisa. O comportamento dela parecia, no mínimo, estranho. Sem falar que eu também não gostei nem um pouco dela ter debochado das minhas investigações e agora estar me pedindo ajuda. Mas, olhando nos lindos olhos da Vicky, eu não poderia dizer não. Então, obviamente, concordei em ajudar. Depois que ela foi para casa, peguei a grade de aulas dela, tracei todo o caminho que ela havia feito naquele dia e fui em busca da chave. Encontrar a chave não foi difícil. Ela a perdeu em uma das salas de aula, provavelmente enquanto tirava algo do bolso. Eu deveria ter ligado para Vicky e contado a ela as boas notícias, mas eu não conseguia tirar aquele comportamento estranho da minha cabeça. O que será que ela guardava em seu armário que ninguém podia ver? Tenho vergonha de admitir, mas decidi descobrir por mim mesmo. A ideia de mexer nas coisas dos outros, ainda mais da pessoa que eu amava, era desagradável para mim. As aulas já haviam terminado, então a escola estava quase vazia. Ainda assim, eu praticamente fui na ponta dos pés até o armário da Vicky, porque me sentia quase que como um criminoso. Minhas mãos estavam tremendo de empolgação quando eu abri. Eu agi com muito cuidado, e quando finalmente abri o armário, de repente ouvi pessoas conversando e o som de passos. Aterrorizado, não consegui pensar em nada melhor do que me espremer dentro do armário e fechar a porta atrás de mim. Através de pequenas frestas, consegui ver um grupo de meninas passando, aparentemente indo para casa após um treino no ginásio. Felizmente, elas não me notaram, mas eu ainda estava em apuros. Quando tentei empurrar a porta, percebi que estava trancada. Eu me tranquei em um armário pequeno, escuro e abafado. Eu estava começando a ficar nervoso quando uma pilha de folhas de papel chamou minha atenção. Depois de dar uma olhada mais de perto, percebi que eram provas escolares diferentes. Também encontrei um laptop e, preso a uma das paredes do armário, estava um pequeno pedaço de papel com um conjunto de números e letras escritos nele. Em qualquer outra situação, eu teria achado tudo isso interessante. Mas, naquele momento, eu estava me sentindo péssimo. Uma hora se passou, depois outra e depois mais uma. Eu queria ir ao banheiro. Meu corpo inteiro parecia entorpecido e o pânico crescente fazia com que fosse cada vez mais difícil respirar. Eu estava com medo de ter que passar a noite toda assim. Só um milagre poderia ter me salvado, e felizmente me salvou. Um zelador passou pelo armário no corredor. Eu soube imediatamente que ele era minha única chance de escapar. Então comecei a gritar por socorro. Quando ele me deixou sair, eu tive que inventar uma mentira. Eu não resisti e levei o laptop da Vicky para casa comigo. Eu estava tão interessado no que havia nele que quase fui correndo para casa. Quando o laptop pediu uma senha, a princípio fiquei perplexo. Mas então me lembrei do código escrito em um pedaço de papel dentro do armário. Felizmente, eu havia tirado uma foto dele. A primeira coisa que vi na área de trabalho foram alguns programas estranhos e misteriosos. Pesquisei no Google e percebi que eram usados para hackear outros computadores. Então, abri a conta de e-mail da Vicky e me deparei com um monte de e-mails com respostas às provas anexadas. Tentando encontrar algo mais, olhei o histórico do navegador e encontrei o link de um jornal escolar virtual, mas não da nossa escola. Foi quando me lembrei que a Vicky nunca tinha me contado sobre a escola que ela frequentava antigamente. Ela também sempre evitou responder perguntas sobre o motivo da transferência. Encontrei as respostas para todas as minhas perguntas no jornal de sua antiga escola.
Lá dizia que a Vicky havia invadido os computadores dos professores e vendido as respostas de todas as provas. Depois que ela foi pega, eles a expulsaram, é claro. O que eu vi realmente me chocou. Tenho que contar aos nossos professores sobre a Vicky, porque eu sempre quis lutar por justiça, servir a uma boa causa e ser um detetive. Mas se eu fizer isso, provavelmente nunca mais a verei porque ela será expulsa de nossa escola. Eu não sei o que devo fazer agora. Por favor, você pode me ajudar? Você acha que eu devo contar a verdade sobre a minha amiga ou ficar calado?